No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como eu encontrei coragem para me divorciar e sair de um casamento de 17 anos. Bom, para começar, esse é um vídeo onde eu quero compartilhar sobre mim, sobre a minha experiência, sobre os meus sentimentos. Porque lembrando, quando a gente está falando de um casamento, existem as duas partes que estão envolvidas nisso. E as duas partes são responsáveis para que isso dê certo e as duas partes são responsáveis para que isso também dê errado. Então, aqui o objetivo do meu vídeo é te mostrar como eu me senti, o que foi que aconteceu no decorrer da história que me fez com que eu construísse este caminho para poder ter coragem de colocar um fim num casamento. E vale lembrar também que eu vou trazer alguns pontos e sempre preservando a outra parte, porque é sobre mim o vídeo, não é sobre o outro, né? E trazendo sempre a autorresponsabilidade para mim, mas lembrando que os dois estão envolvidos nisso, os dois fizeram com que isso desse certo por muitos anos, porque se eu fiquei 17 anos casada, deu muito certo. E por longos anos nós demos muito certo. Nós realizamos sonhos, nós conquistamos as coisas, nós viajamos, nós tivemos nossos filhos. E eu honro muito tudo isso. E tudo isso fez parte da minha construção como mulher, como um ser humano aqui na Terra, né? E tudo isso também foi um convite para minha evolução, para minha experiência, porque eu falo que a gente está aqui na Terra para viver uma experiência de evolução, na qual a gente está em constante crescimento, vencendo os desafios e vindo aqui para viver. Então, esse período que eu estive casada, reverberaram isso na minha vida. Bom, vamos lá. Conforme eu contei no vídeo sobre a minha vida profissional, se você não assistiu, tá aqui, onde eu relatei como eu me senti após o divórcio. Lá eu relatei que eu senti que houve um afastamento muito grande depois que a gente começou a trabalhar juntos. E eu entendo até mesmo esse processo, porque ele vinha de um processo de trabalho CLT, eu sempre fui empreendedora, eu sempre soube separar porque eu trabalhava junto com meu pai, e eu aprendi ao longo dos anos, trabalhando com meu pai, a separar o meu pai do meu patrão. Então, para poder colocar cada coisa no seu lugar, né? E entender isso também foi uma parte de que fez com que eu viesse para o empreendedorismo junto com meu ex-marido de uma forma diferente. Só que aqui, quando eu trabalhava com meu pai ia para casa dele, eu ia para minha casa, né? No meu trabalho com o meu ex-marido, não. A gente morava na mesma casa, a gente empreendia de casa. Ou seja, isso acabou corroborando para que houvesse um afastamento da nossa parte, como casal. Conforme eu relatei lá no vídeo, e eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, eu entendo que eu tive grande responsabilidade nisso, pelo fato das demandas que aconteciam na vida e por eu não conseguir cumprir ou atingir as expectativas dele que ele tinha em relação a mim profissionalmente falando. Então eu acredito que isso corroborou muito para que nós começássemos a nos afastar. Nesse movimento de nos afastar, a vida começa a continuar, a vida começa a acontecer, e veio a pandemia. Na pandemia foi bastante desafiador, porque os nossos trabalhos aumentaram ainda mais, e com as crianças em casa, mas aconteceu também que houve maior ainda afastamento das nossas partes, e a gente tentando, né? Eu falo que a gente tentava de todas as maneiras, conversando, trazendo, colocando pontos, eu sempre prontificando e me autorresponsabilizando nessa parte da empresa. E de fato, só que o que acabava acontecendo? O fato de eu não estar feliz no meu casamento acabava com que reverberava na minha vida profissional e nos meus outros papéis. E eu só fui entender isso muito mais pra frente, porque pra mim, Michele, me sentir amada, me sentir cuidada, me sentir olhada, me sentir desejada, me sentir mulher era mais importante do que meu lado profissional. E acabava que isso, o fato de eu não estar tendo isso mais no nosso casamento, reverberava como profissional, no meu entendimento, né, gente? Vale lembrar isso. E do lado de lá, acontecia ao contrário. O fato de eu não cumprir com um profissional reverberava na admiração como mulher.
Então, ou seja, as coisas começaram a se afastar cada vez mais. Quando eu entendi isso, sobre esse detalhe profissional, eu trouxe uma conversa muito franca, muito aberta, muito diretiva com ele sobre isso. E, na verdade, eu confesso pra você que às vezes eu tinha medo de falar algumas coisas pra ele, mas aos poucos eu fui tomando força sobre isso, no sentido de olhar para os meus sentimentos, porque a gente tende a não olhar para esses sentimentos do que a gente quer, o que a gente deseja, como a gente quer ser vista, como a gente quer ser cuidada. E às vezes eu passava por cima disso, sabe? Eu falava assim, pô, vamos continuar, tem os meninos, tem a casa, tem a empresa, tem as coisas, enfim, família. E aí aqui eu quero fazer um parênteses muito grande, que filhos influenciam, família influencia, bens influenciam, empresa influencia, religião influencia na decisão de se manter casado. E, infelizmente, muitos casamentos, eles acontecem hoje por conta dessas coisas e não por amor, não por admiração, não por querer estar junto, não pela troca que o casal tem. E aí, cabe a cada um entender o que faz sentido para cada um, né? Para mim, Michele, não fazia sentido continuar. Aí, passando todo esse processo, onde tivemos conversa, nos conectávamos, desconectávamos, assim como todo casal. E aqui eu quero deixar bem claro que todo casamento existe altos e baixos, como qualquer coisa na vida. E eu não quero, e nem espero, e nem esperava, aliás, um casamento perfeito. As coisas, elas são construídas no dia a dia, e a conexão, a admiração, ela é fruto desse dia a dia. Só que isso é construído pelas duas partes. Então, neste movimento todo, neste processo todo, que foram anos, né? E as coisas, a gente começou cada vez mais se afastar. E neste movimento de se afastar, a gente começou a morar na mesma casa, falar sobre os meninos e não ter mais trocas em relação à vida pessoal, a conversas. E aí, nisso, eu sinto uma grande diferença, principalmente na época que ele trabalhava fora. Porque quando ele trabalhava fora, ele vinha, trazia as coisas que aconteciam de fora, eu trazia as coisas que aconteciam comigo. E aí, acabava que tinha conversas diferentes. Mas por a gente trabalhar na mesma coisa, a gente tá o dia inteiro juntos, acabava que não tinha mais conversa. E eu acredito que um grande erro do casal foi esse, no sentido de não buscar repertório, de não buscar se conectar com outras pessoas, não buscar diversificar isso, porque eu falo que é importante essa troca, é importante ter essas experiências para que a gente possa trocar um com o outro. E também ter o interesse de fazer isso, né? Porque precisa partir de ambas as partes para que isso aconteça. E neste movimento todo, eu senti da parte dele que ele perdeu a admiração por mim. E por perder a admiração por mim, ele foi se afastando. Essa é a minha interpretação, mais uma vez, né? Eu não posso falar por ele. Eu tô falando a minha interpretação diante de tudo isso. E aí acontece também que eu tinha várias questões, e aí trazendo autorresponsabilidade, e eu sou uma mulher, gente, que eu não tenho negociação com erro. Se eu identifico que eu estou errada, eu vou assumir. Eu assumo que eu estou errada e não necessariamente eu vou conseguir corrigir num primeiro momento, porque tem coisas que esse erro que eu vou trazer para você, que vem da minha infância, foi construído, eu cresci e construí esse erro ao longo da minha vida, e desconstruir isso é um movimento que eu estou fazendo agora, firmemente, e confesso para você que vem sendo um movimento bastante desafiador. Foi o quê? Eu tinha problemas em relação ao dinheiro, no sentido de que eu queria gastar, eu queria comprar as coisas, e eu não dava satisfações sobre isso. E aí foram vários motivos de conversa em relação a isso, para eu conversar, para eu falar, para eu alinhar, para eu poder avisar, caso eu fosse fazer alguma coisa, alguma compra, alguma aquisição de alguma coisa, não no dia a dia, tá? Não uma ida no mercado, não nesse sentido. Se eu quisesse fazer alguma coisa extra, era para eu alinhar com ele e sobre isso, e avaliar também se fazia sentido eu comprar aquilo.
E o objetivo disso, eu entendo que era para ele até mesmo trazer uma clareza para mim se eu precisava ou não daquilo, tá? Essa é a minha interpretação. A minha interpretação é muito mais nesse sentido de que ele queria me ajudar, não no sentido de me proibir, tá? Então, eu quero deixar claro sobre isso aqui. E neste movimento todo, eu sempre me policiando, mas eu caía. Várias vezes eu caí, várias vezes eu comprei coisas sem avisá-lo. E tudo isso gerou nele muita raiva, muita decepção, enfim. Eu acredito que ele se sentia enganado, né? Desrespeitado financeiramente falando, da minha parte em relação a ele. E eu confesso que, de fato, eu errei. Errei mesmo. E assumo isso. E venho tratando isso. E foi é pauta da minha terapia até hoje. E é algo que eu venho lidando de pertinho para cuidar do meu dinheiro, para gerenciar o meu dinheiro, para poder fazer escolhas inteligentes, para poder pensar antes de comprar. E vem sendo um movimento na qual hoje eu preciso fazer forçosamente por conta da minha situação de vida atual, por conta da mudança de padrão por conta da mudança de padrão que eu vivo hoje por uma escolha minha. E aí, gente, vale lembrar, e eu quero até deixar muito claro isso, que toda escolha vão ter consequências. E por mais que doa essas consequências, fui eu que decidi isso. Eu decidi por fim. Então, eu tô colhendo as consequências de uma decisão minha. E por mais que foi eu que decidi, dói. E eu preciso passar pelo processo, encarar a dor, encarar os desafios, para poder evoluir. Esse é o sentido da vida, a gente passar pelos desafios, evoluir, aprender, vai errar, levantar, cair de novo, levantar, enfim. Esse vem sendo o processo da vida de qualquer um de nós aqui. E aí, cabe a nós entendermos isso, olharmos e entender que vai doer. Eu falo que não existe como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Vai ter que quebrar os ovos e várias coisas vão doer. E várias coisas em mim dói por conta do divórcio. Uma das maiores dores para mim é estar distante dos meninos. E foi uma decisão bastante difícil, mas eu vou gravar um vídeo sobre isso, em detalhes na qual como eu me sinto hoje e até mesmo relatando essa decisão minha em relação aos meninos. Mas voltando, como eu criei a coragem para poder sair do casamento? E aí, neste movimento todo, nessa falta de admiração, nessa falta de diálogo entre nós, nessa falta de amizade, de parceria, consequentemente não existia mais relação, não existia mais casamento. A gente morava na mesma casa. E esse afastamento era cada vez maior, no sentido ele focava, ele trabalhava, ele supria a casa, tinha contato com os meninos e eu fazia as coisas dos meninos ativamente, fazia as demandas da casa, fazia as demandas do trabalho até um certo momento, como eu contei no vídeo, teve um momento que eu parei para poder me dedicar 100% à casa e aos meninos, para ver se a gente conseguia recuperar esse casamento, mas enfim, não deu certo. E neste movimento todo a gente fez isso. Ele foi fazer terapia, isso ajudou bastante ele. A terapeuta dele, a gente já chegou até fazer uma sessão em casal juntos para conversar, para colocar os pontos, onde a gente via que a gente olhava para nossa história e a gente se gostava, eu tenho um carinho de olhar para minha história, mas as coisas começaram a acontecer, um afastamento tão grande que começou a machucar ambas as partes, né? E aí começaram falas que me magoavam, começaram situações que me magoavam, e eu fui me afastando cada vez mais. E aí foi onde eu entendi que se eu não conseguia mudar a situação, se eu não conseguia fazer com que aquilo mudasse, eu precisaria mudar. E foi onde eu tomei essa coragem de começar a mudar, de começar a caminhar para isso. E aí eu comecei a dar passos nessa direção. E aí a gente quando você começa a dar passos nessas direções, as coisas começam a acontecer, né? Consequências começam a vir, decisões começam a ser tomadas. E aí eu comecei a tomar essas decisões. E neste movimento todo de tomar as decisões em relação a isso,
desde o momento quando eu decidi me separar, no primeiro momento, como eu já relatei pra vocês, eu reforço aqui, eu pedi pra que ele saísse de casa e eu ficasse em casa, ele continuasse trabalhando lá e eu ficasse em casa com os meninos, mas ele não quis. E aí ele tem os motivos dele e eu respeito os motivos dele. E aí foi onde, numa conversa com ele, a gente entendeu que eu poderia sair de casa, sabe? Eu senti não que eu poderia. Veio uma fala dele que se eu quisesse eu sairia. E aí nisso eu senti eu não sei que palavra eu usaria nisso. Um aval? Não sei. Mas eu senti uma permissão de começar a olhar para essa possibilidade. E aí, ao começar a olhar para essa possibilidade, é aquele negócio onde você foca, expande. As coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a olhar, fui atrás e comecei a agir em prol disso. E aí este movimento todo, ele foi fruto disso. E neste movimento todo, eu entendi que eu precisava cuidar da minha paz. Proteger a mim, proteger o meu coração. Porque não adianta, gente, isso eu quero deixar uma coisa muito clara. Não adianta, eu não tenho como dar amor, eu não tenho como ser uma pessoa amorosa, cuidadosa, fazer o meu melhor, sendo que eu não estou bem comigo mesma. E me manter naquele ambiente, naquela situação, estava ferindo a mim em todas as partes. E foi como eu disse, eu não me via mais como mulher, eu não me enxergava mais como capaz, eu perdi total minha conexão comigo, eu não me sentia bonita, eu não me sentia desejada, eu não me sentia cheirosa, eu não me sentia... Gente, eu me desconectei de tal ponto de mim que eu me perdi. E aí eu falei, eu preciso me encontrar. E aí, entendendo isso, estudando sobre isso, fazendo terapia, lendo, me colocando num movimento de entender as coisas que estavam acontecendo, eu entendi que eu precisava me proteger. E aí eu fui fazer este movimento. Fazendo este movimento, me protegendo, eu comecei a olhar também como seria a minha vida se eu continuasse lá, quando os meninos crescessem, porque os meninos vão crescer, eles vão ter a vida deles, e eu quero que eles tenham a vida deles, que eles construam a família deles. Eles vão embora, porque filho não foi pra ficar com pai e mãe, filho foi pro mundo, a gente fala, né? E eles têm que viver a vida deles, a jornada deles. Depois que passasse tudo isso, como que eu estaria? E aí eu comecei a me questionar e olhar para todos esses detalhes. E olhando para esses detalhes, eu via que não era lá que eu deveria estar. Eu teria que ter a coragem de mudar aquilo, visto que se eu não conseguisse mudar aquela situação, eu estava sendo convidada a mudar. E aí eu fiz este movimento, o movimento da mudança, o movimento de desconstrução, o movimento de ir pro novo. E tudo isso é muito doloroso. Tudo isso, olhar para tudo isso, e aí eu olhei para minha história, eu olhei para minha casa, eu olhei para os meus filhos, eu olhei para o que a gente construiu. E aí, até abrindo um parênteses aqui, eu confesso para você que agora nessa fase pós-divórcio, até me emociono, porque eu fui buscar as minhas fotos de... Quando eu fiz o vídeo de emagrecimento, que tá aqui, e eu fui buscar minhas fotos no feed, até mesmo em pastas que eu tenho aqui, e eu olhei pra minha história, né? E eu vi vários momentos que eu estava feliz, e eu vi várias coisas que a gente construiu, que a gente conquistou, eu me vi grávida. E aí volta toda aquela sensação, aquela história. E aí, gente, eu casei pra não descasar. Eu nunca tive esse intuito. Mas a vida, ela me levou para este caminho e foi uma decisão minha seguir este caminho. As coisas corroboraram para que fosse assim. E eu não anulo isso. Eu sou muito grata a isso. E vendo as fotos, eu me emocionei. Eu agradeci, eu lembrei, mas agora eu entendi que eu fiz uma escolha. E hoje eu estou muito mais conectada comigo, estou vencendo vários desafios. Alguns eu já venci, outros eu estou no processo. E eu venho vivendo de
de uma forma muito mais presente, muito mais conectada. E eu entendi que eu não preciso ter medo da mudança. A mudança faz parte da vida. A vida ela não vai parar pra gente, né? E cabe a nós estarmos conectadas, vivendo no que eu desejo viver. E eu queria viver algo que eu estivesse conectada comigo. E hoje, essa vem sendo a minha maior busca hoje, sendo muito íntegra com você, de que eu olhar pra mim, eu me amar, eu me cuidar, eu me bastar, eu me salvar. Eu não preciso de um outro. E no casamento eu me coloquei num papel de que eu precisava ser salva, eu dependia emocionalmente, eu dependia financeiramente, eu dependia, enfim, eu esperava um reconhecimento, eu esperava ser vista como mulher, eu esperava várias coisas que não aconteciam mais. E aí, neste movimento todo, eu entendi que quem tem que fazer tudo isso por mim sou eu mesma. E a partir do momento que eu faço isso por mim, eu tô me nutrindo. E me nutrindo eu consigo exercer os papéis que a Michelle tem. E é este movimento que eu estou. É este movimento que eu venho vivendo. Foi este caminho que eu decidi trilhar, com consequências, claro. Consequências tanto para mim, quanto para os meus. E claro que dói. Mas eu precisei abrir mão de várias coisas. Eu abri mão de casa, eu abri mão de conforto, eu abri mão de várias coisas materiais. E tô aqui na jornada. Claro que eu sei dos meus direitos, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sei dos meus direitos, as coisas estão sendo feitas da forma correta, legalmente falando. Mas eu digo, sim, muito mais do lado emocional da coisa, né? E aí eu tô no movimento, tô aqui, firme, forte, presente, com altos e baixos, porque a gente cai, a gente tem que levantar, mas entendendo que só eu posso me salvar. E entendendo isso, eu tô em busca dessa Michelle que eu venho vivendo dia a dia, com presença, errando, acertando e continuando. Eu espero que tenha feito sentido pra você, do fundo do meu coração. Esse é um tipo de vídeo que não é para poder incentivar o divórcio, não. Eu já falei isso da outra vez e eu reforço aqui mais uma vez. É um processo muito doloroso o divórcio. Eu acredito que existe o poder da reconexão do casal, sim, se o casal quiser. Se o casal quiser. Os dois precisam querer. E de posse disso, lute pelo seu casamento. Porque vai ter altos e baixos, não existe casamento perfeito, não existe relação perfeita, não existe ser humano perfeito. E lute por isso. E se você entender que ali não é mais o seu lugar, lute pela sua vida também. Lute por aquilo que você sonha, lute por você. Não tem nada de errado nisso, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.